Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então hoje nós vamos trabalhar critérios de divisibilidade. O que são os critérios de divisibilidade? São uma forma mais simples de fazermos uma divisão sem precisar fazer muitos cálculos, né? Então vamos conhecer alguns. Então nós começamos por divisibilidade por 2. O que é isso? O número só é divisível por 2 quando ele for terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele for terminado em um número par. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal, para divisibilidade por 2. O que é ser divisível por 2? Então, para um número ser divisível por 2, ele precisa ser terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, ele tem que ser terminado em número par. Então, por exemplo, eu tenho o número 296. Ele é divisível por 2, por quê? Porque o último número dele é par, é 6. Então, vamos verificar a divisão. Então, dá uma vez, 2 vezes 1, 2, sobra 0. Abaixa-se o 9. Então, 2 vezes 3 não, né? Então, 2 vezes 4. Então, 2 vezes 4 é 8. 9 menos 8, sobram 1. Abaixa-se o 6. Então, quando eu abaixei o 6, ficou 16. Então, 2 vezes 8 dá 16. E zerou. Então, sempre que este número aqui for par, quer dizer que ele é divisível por 2, tá? Então, se eu tivesse lá o número 393, esse número aqui, o último número, ou seja, o primeiro da direita para a esquerda, ele é ímpar. Então, como ele é ímpar, ele não é divisível por 2. Então, para ele ser divisível por 2, o último número, ou seja, o primeiro número da direita para a esquerda, tem que ser qualquer um desses aqui, certo? Aqui é bem tranquilo, pessoal, aqui é bem fácil para saber se ele é divisível por 2 ou não. Então, o primeiro número da direita para a esquerda tem que ser número par, certo? Dúvidas? Só questionar. Para ser divisível por 3, ele tem que ser, a soma dos seus algarismos, ela tem que ser um múltiplo de 3, ou seja, tem que ter na tabuada do 3. Então, vamos lá? Então, para o número ser divisível por 3, ele precisa ser um múltiplo de 3. Como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho um número aqui, 362. Quando eu somar esses números aqui, os algarismos que formam o meu número, então, quando eu fizer 3 mais 6 mais 2, ele tem que dar um múltiplo de 3. Então, 3 mais 6, 9. 9 mais 2, dá 11. Lá na tabuada do 3, agora nós temos que lembrar da tabuada. Lá na tabuada do 3, tem 11. Eu não tenho nenhuma multiplicação na tabuada do 3 que tenha 11. Então, esse número 362 não é possível dividir por 3. Por que não é possível? Porque quando eu somo 3 mais 6 mais 2, a soma desses 3 algarismos dá 11. Então, ele não é divisível por 3. Vamos verificar. 362 dividido por 3. Então, dá 3 vezes 1, 3, né? 3 menos 3, 0. Abaixo 6. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 6, 0. Abaixei o 2. O 2 é menor. Então, como o 2 é menor, eu não posso dar sequência. E como eu não posso dar sequência na minha divisão, quer dizer que ele não é divisível. Então, agora, se eu tivesse um outro número, por exemplo, 1101, e eu tenho que verificar se ele é divisível por 3, o que eu vou fazer? 1 mais 0 mais 1. Quando eu somar esses números aqui, a soma desses algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Então, 1 mais 1
vai dar quanto? Vai dar 2, mais 0, mais 1. 2 mais 0 dá 2, 2 mais 1 dá 3. Então, quer dizer que a soma desses algarismos que formaram o número 1101 é múltiplo de 3. Por quê? Porque lá na tabuada do 3 tem 3. Então, vamos verificar se é possível dividir 1101 dividido por 3. Eu vou pegar o 11. Então, qual é o número mais próximo do 11 na tabuada do 3? O 9. Então, 3 vezes 3, 9. Então, 11 menos 9 vai sobrar quanto? Vai sobrar 2. Abaixo, o 0. Qual é o número mais próximo do 20 na tabuada do 3? 18, que é 3 vezes 6. Então, 20 menos 18, sobram 2. Vou abaixar o 1. Tem 21 na tabuada do 3? Tem. 3 vezes 7, 21. E zerou. Então, nesse caso aqui, é possível porque este número, a soma dos algarismos aqui, é um múltiplo de 3. Então, para ser divisível por 3, eu preciso somar todos os números e a soma deles ter na tabuada do 3. Ok? Dúvidas? Questione. Então, vocês viram como é fácil, né? E agora nós vamos ver a divisibilidade por 6. Então, para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3 antes de ser divisível por 6. Então, se ele for divisível por 2 e 3, ele é divisível por 6 também. Vamos lá. Só para nós fazermos a divisão por 6, o nosso número ele tem que ser divisível por 2 e por 3 também. Então, se ele não for divisível por 2 e 3, não é possível fazer a divisão. Então, eu tenho lá o número 3.624. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é o último número, ou seja, o primeiro algarismo da direita para a esquerda. Ele é par? É. Então, ele é divisível por 2. Agora, eu tenho que verificar se ele é divisível por 3, somando os algarismos que formam este número. 3 mais 6, 9, mais 2, mais 4. 9 mais 2, 11. 11 mais 4, 15. 15 tem na tabuada do 3? Tem. Então, ele é divisível por 3. Agora, eu tenho que verificar se ele é divisível por 6. Então, 3.624 dividido por 6. Vou pegar o 36. Tem 36 na tabuada do 6. 6 vezes 6, 36. Zerou. Vou abaixar o 2. Para que eu possa abaixar o 0, eu tenho que... desculpa. Para poder abaixar o 4, eu preciso acrescentar 0 aqui. Então, agora eu vou baixar o 4. 6 vezes 4, 24. Então, quer dizer que 3.624 é divisível por 6. Então, esse aqui é o procedimento. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3. Se ele não for divisível pelo 2 ou não for divisível pelo 3, ele não é possível dividir pelo 6. Certo? Dúvidas? Só perguntar. Então, pessoal, vocês perceberam como ele é fácil, ele não é difícil. A divisão por 2 tem que ser terminada em número par. Para ser divisível por 3, a soma de seus algarismos tem que ser um múltiplo de 3. E para ser divisível por 6, antes ele precisa ser divisível por 2 e 3. Vocês têm algumas atividades para serem feitas no caderno. Hoje não vou passar a atividade do livro. A lista de exercícios estará no link da descrição do vídeo. Então, vai ter um link que vocês vão acessar as atividades. Quem tiver impressora pode imprimir a atividade, responder e colar no caderno. Quem não tiver impressora vai ter que copiar, certo? Uma boa semana para vocês, um bom dia, fiquem com Deus e bons estudos. Beijos, estou com saudades. Até a próxima.